Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós. Gostaria de estar saudando a todos, seja bem-vindo, né? Aqui é o canal A Voz que Clama no Deserto, e também há mais um quadro, né? Mais uma programação, e dessa feita estaremos aqui conhecendo o conteúdo da lição dos adolescentes de Deus, que tem como tema central do quarto trimestre, né, que estamos estudando, o amor na vida cristã. E dessa feita estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição, e esta lição é a lição 10, que tem como título o amor pelos amigos. O amor pelos amigos. Lição anterior, se eu não estiver equivocado, tratamos do amor na família, né? Agora vamos tratar do amor pelos amigos. Está se referindo aqui ao amor cristão. Ao amor cristão. Então vamos, antes de tudo, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido, queremos Te agradecer por esta tão grande salvação e pelo nosso nome, Pai. Está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor Jesus, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Queremos Te pedir a Tua bênção mais uma vez, durante mais um período que aqui estaremos, Senhor, a conhecer mais um conteúdo, e agora, Pai, da lição concernente aos adolescentes de Deus. Porém, sendo a Tua palavra, a todos quanto que estiverem conosco, com certeza nos será bem útil, muito útil, não só para renovar, Senhor, nossa mente, mas também, Pai, para recebermos mais do Senhor, porque o crescer no conhecimento, como também crescer na graça, só podemos alcançar pela Tua infinita misericórdia a nos conceder esta graça. Faz isso, ó Pai, é o que nós te pedimos, meu Deus, já Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar aqui abrindo a lição, tá bom? Lição 10, o amor pelos amigos. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. É justamente no momento mais difícil, né, em que nós acabamos conhecendo, né, os verdadeiros amigos, né, aquele que não está só conosco com um propósito, cara, adolescente, de algum interesse, por alguma vantagem. Não, mas amigo de verdade é aquele que compartilha conosco todos os momentos, tanto de alegria como o de tristeza, tanto de ganhos como de perda, tanto de vitórias como de derrota. Esse sim é os amigos que tanto precisamos. Que o Senhor nos conceda, cara adolescente, esses amigos para as nossas vidas. Amigos, cara adolescente, que nos façam aproximarmos de Deus. Então aqui logo de início fica a pergunta que não quer se calar. O amigo que você tem, ou amiga que você tem, ela é um adolescente de Deus? Independente até mesmo dela ser adolescente de Deus, porque há muitas pessoas de bem, muitos adolescentes que têm uma boa consciência, prima por caminhos louváveis. Esses, ainda que não tenham o temor de Deus, Ele nos fará estarmos pautando por aquilo que agrada a Deus, ainda que eles não saibam.
porque a palavra do Senhor diz que nós temos uma lei em nosso coração. Por conta dessa lei, por isso que existem aqueles que, ainda que não tenham qualquer compromisso com o Senhor, as suas atitudes revelam serem pessoas de bem, pessoas de bom testemunho. Então, cara adolescente, que seja esse os nossos amigos, aqueles que fazem cada um de nós nos aproximarmos de Deus e nos momentos difíceis que nós venhamos passar, possamos contar com eles. Amém? Vamos descobrir. Ora, caro adolescente, você sabia que Deus se importa com as suas amizades? E não somente isso, mas também a qualidade dos seus relacionamentos é importante porque é uma maneira de demonstrar o amor de Deus na sua vida, Porque a palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem o bom costume. Também aqui é importante nós considerarmos, cara adolescente, que ainda que não seja de Deus, ainda até mesmo que tenha um testemunho que não seja louvável, não podemos também abandonar, desprezar, mas podemos, dentro do possível e com devido cuidado e pela direção de Deus, pregarmos o Evangelho, levarmos ele à consciência da necessidade do arrependimento, da mudança de vida e mostrar o amor de Deus para eles, através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, deixando claro que nós estávamos destinados ao inferno, mas por intermédio da morte na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, morrendo em nosso lugar, nos concede um novo lugar, uma comunhão com Deus e a certeza da vida eterna com Ele. A amizade é um assunto que faz parte da existência humana. Na Bíblia tem os vários exemplos de amizade que surgiram em tempo difícil. Nesta lição vamos observar e extrair preciosas lições sobre este assunto. Hora de aprender. A Bíblia conta a história de amigos que foram bons e alguns que decepcionaram. Aqui, antes de prosseguir, podemos fazer lembrança do amigo, do filho de Salomão. Do filho de Salomão. Assim que Salomão morreu, o seu filho assumiu o trono e, em vez de dar o conselho, seguir o conselho dos mais experientes, ele passou a seguir o conselho dos seus amigos e que não eram bons amigos. Outro exemplo que temos é justamente o amigo do filho de Davi, em que aconselhou ele a fazer um teatro para poder ali violentar sua própria irmã por parte de Abisalão, da mãe de Abisalão. Então, temos esses amigos que foram prejudiciais ao convívio tanto do filho de Davi como também ao filho de Salomão. O livro de Provérbios, especificamente, traz muitas dicas sobre amizade. São frases curtas com ensinamentos práticos sobre como escolher boas companhias e se afastar daquelas que são ruins e podem nos fazer mal. Na palavra de Deus, então, podemos pensar sobre como valorizarmos as nossas amizades. Leitura bíblica, Ruth 1, de 15 a 19, e 2 Timóteo 4, versículo 9, até o versículo 18. Pelo que disse Noemi, eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Respondeu, porém, Ruth, não me inste que te abandones e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte
me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao entrar em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: é esta, porventura, Noemi? Então, aqui nós também podemos compreender, cara adolescente, que além do vínculo familiar, como era o caso aqui específico de Ruth, ela era nora de Noemi e Alimeleque. Porém, morreu Alimeleque, morreu seu marido, que era filho de Noemi. Porém, o vínculo de Ruth com Noemi ultrapassou a questão do vínculo familiar como nora. Ela mostrou-se uma amiga de Noemi, além de nora, uma amiga. E isso acontece em todo esse vínculo dentro da família. Há pais que não somente, né, cuidam ou têm um relacionamento com seu filho dentro desse princípio somente, mas demonstram também ser amigos. Assim também é a filha com a mãe, ou filho, a mãe com o filho, irmãos com irmãos, acabam ultrapassando até mesmo essa afinidade e se tornam ali amigos. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, observe, cara adolescente, a importância desse assunto que estaremos tratando. A segunda leitura em 2 Timóteo, capítulo 4, 9 a 18, diz: procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Damácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvisse outros os gentios, todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então vemos aí que Paulo, ele tinha dentro do seu acervo, né, da vida, do dia a dia como apóstolo, amigos bons e amigos que abandonaram, amigos ruins. Essa é uma realidade que nós convivemos também. O que precisamos ter é, pela direção do Senhor, como disse, o discernimento para saber qual tipo de amizade que nós temos e qual delas precisamos aí estar mais cultivando. Não desprezando, como disse, os demais, mas dentro do possível, buscando falar da palavra de Deus para eles. Porque eles mesmos vão reconhecer, na verdade, eles mesmos vão se afastar de nós, amado e querido adolescente. Se nós formos firmes no testemunho que viemos dar pela fé que declaramos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Isso aí é um fato. Agora, se o nosso amigo não há qualquer diferença, não houve qualquer, ele se encontra ali conosco, alguma coisa, ainda que seja ele alguém que não compartilha de uma questão moral, uma questão de educação a caráter da vontade de Deus, e ainda está conosco e mantemos essa comunhão, há duas coisas: ou nós estamos enfraquecendo, ou o nosso testemunho não é um testemunho sincero. São aqueles que nos encontramos em cima do muro e não podemos
estar dentro ter esse posicionamento no que diz a vida cristã. Pensemos nisso, caro adolescente. Nas Escrituras, primeiro ponto, as amizades bíblicas. Na Escritura Sagrada podemos encontrar vários exemplos de amizades que foram significativas para o cumprimento das promessas de Deus. Exemplo de amizade no Antigo Testamento. No primeiro livro de Samuel, conhecemos a história de Ruth e Noemi. Ruth não era apenas nora, mas também amiga de Noemi. No momento de dificuldade, ela ficou ao lado de sua sogra. A amizade é o comprometimento entre as duas garantiram a sobrevivência. A amizade e o comprometimento entre as duas garantiram a sobrevivência e o futuro delas. Ruth foi a bisavó do rei Davi, ancestral do Senhor Jesus. Davi também teve um amigo fiel, Jonatas, que o ajudou a fugir do seu próprio pai, Saul, que queria matá-lo. Jesus amou seus amigos. O mestre sempre tratou seu discípulo como amigos. Entretanto, em alguns momentos, os repreendeu para que eles pudessem aprender e amadurecer. Então, amigo sincero é aquele que nos fala a verdade e às vezes chama a nossa atenção em determinadas atitudes que estamos errados. Então, amado e querido adolescente, você de Deus, se você tem um amigo que além de amigo também é um irmão em Cristo e ele tem chamado a sua atenção por alguma situação, não abandone, porque ele está sendo um instrumento de Deus para você. Ele está se demonstrando ser um amigo sincero, amigo que nutre uma preocupação, um cuidado com a sua vida, não só pessoal, mas principalmente espiritual. Isso significa que nós também podemos passar por essa experiência. Se for a hora de ouvir algo duro, que tenhamos a humildade de escutar e examinar a lição. Mas se for ao contrário, a hora de falar algo duro, sejamos sábios na escolha das nossas palavras. Em Provérbios 15, 23 está escrito: saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. Assim, ajudaremos e não ofenderemos nosso amigo. No Novo Testamento vemos que Paulo teve colegas e amigos. O apóstolo era bom em construir relacionamentos, porque essa é a característica de um bom cristão. Nutrir, influenciar, criar boas amizades. Por isso que a lição é o amor aos amigos, entre amigos. Além de desenvolver amizades, formou líderes. Alguns amigos estiveram ao seu lado até o fim, como Timóteo e Lucas. Outros abandonaram, mas Paulo aprendeu a lidar com a situação porque Deus o sustentou. Qual a diferença entre, segundo ponto, construindo amizades? Qual a diferença entre colega e amigo? Colega é aquela pessoa que frequenta o mesmo local que você. Por exemplo, estuda na mesma escola, trabalha no mesmo local, pega o ônibus no mesmo horário. Já com os amigos, compartilhamos experiências e aquilo que é confidencial. Eu lembro, cara adolescente, que eu tive amigos no exército, quando serviu o exército, tive amigo quando do patrulheiro mirim, antes do exército, tive amigos na polícia militar. Então eu tinha colegas e tinha amigos. Colegas aqueles que compartilhavam comigo daquele mesmo momento, de estar servindo o exército, de estar prestando o exame para a polícia militar, escolinha. Porém, dentre estes tinha aquele que nós acabamos por alimentar como amigos, em que confidenciamos, a nossa vida, confiamos desta maneira. E por que confidenciamos? Porque temos essa percepção de que aquela pessoa nós podemos, além de confiá-la, tê-la como amigo, porque esperamos, por certo, algo que vai nos ajudar a dar-nos um conselho, a nos dar uma direção. O Senhor Jesus também, dentro do seu colegiado de discípulos, 3 deles eram mais chegados, porém todos eles o Senhor Jesus considerou como amigo.
Porém, teve um que se demonstrou ser um amigo falso. Porque temos também isso. Aqueles que parecem ser realmente não colegas, amigos, que estão conosco no dia mais, na verdade, é por interesse. Ainda que se mostre preocupado com alguma situação nossa, ainda assim, a carapuça, o momento cai. Foi o caso de Judas, o discípulo pelo qual o Senhor disse que ele seria um amigo do Senhor Jesus. E ele não demonstrou isso. O Senhor Jesus permaneceu, mostrando pelo menos o interesse de continuar sendo o que o era do princípio para Judas. Quando no momento da traição, diz-nos a palavra de Deus que Jesus abraçou Judas. E Judas beijou ele. Porém Jesus disse: por que vieste, amigo? Observe isso. Jesus sabia que ele via para entregar a Jesus. Porém Jesus disse que ele não poderia, que ele não deveria agir assim, haja vista que o Senhor confiou ele a este condicionamento, a este posicionamento, ao de amigo. E o Senhor Jesus disse para ele: por que vieste, amigo? Porque a dor maior, cara adolescente, aqui como experiência para nós, é quando de um verdadeiro amigo que temos, nós passamos a nos decepcionar. Não podemos entrar em uma situação de entrar numa tristeza profunda, porque precisamos entender que somos homens, somos seres humanos, somos inclinados a nos decepcionarmos com alguém ou sermos nós o motivo dessa decepção. E por que não assumimos essa verdade em nossas vidas? Em algum momento da nossa vida também nós poderemos decepcionar aqueles que tanto confiaram em nós e nos tínhamos como verdadeiro amigo. Porém, o verdadeiro amigo, dentro desse assunto que estamos tratando, sabemos por certo que é somente Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus, ele sim é o verdadeiro amigo. Ele é aquele amigo que, mesmo que o mais amigo que consideramos, que temos maior estreitamento, venha nos decepcionar, o Senhor é aquele que se mostra nesse momento para nós. Se aproxima mais de nós para nos confortar por conta deste golpe. Assim foi Paulo com a carta que nós lemos. Ele diz que o Senhor não deixou ele em nenhum momento, mas esteve sempre com o apóstolo Paulo. Entendamos que a amizade é importante. Entendamos que precisamos, até mesmo se assim for esta questão, de cultivarmos amizades. Porém, precisamos também não esquecer de que o melhor amigo que precisamos fortalecer os vínculos de amizade e de comunhão é o Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque ele mesmo disse que o maior amigo é aquele que dá a sua vida pelo seu semelhante, pelo seu amigo, pelo outro. Este se demonstra ser o verdadeiro amigo e o verdadeiro irmão. A Bíblia fala que o amigo quer o nosso bem. Segundo subponto, né? Demonstração de afeto e afinidade. O amigo não necessariamente frequenta o mesmo local que você. Às vezes, você fica semanas ou até mesmo meses sem conversar com ele, mas quando se encontram, parece que não se viam há pouco tempo. Amigo é mais próximo do que o colega, pois a conversa é mais profunda. A Bíblia fala que o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando um inimigo abraça você, tome cuidado. O verdadeiro amigo não fala as coisas para agradar, mas diz a dura verdade para nos ajudar. E falando aqui sobre o primeiro parágrafo, eu posso testemunhar para você, cara adolescente, que eu tenho hoje um amigo. Eu não considero ele como colega. Ainda que ele foi colega de trabalho, quando eu trabalhei ali fiz um bico, nessa época que eu era aposentado e trabalhava ali num condomínio, eu
acabei fazendo amizade com o Rodrigo. Não sei se ele vai estar a ver este vídeo, está aqui conosco, mas ele é meu amigo até hoje. Nós estamos, amados e querido ouvinte da palavra de Deus, você que é adolescente, você que é jovem, eu estou mais, se eu não estiver equivocado, mais de 3 anos que eu não vejo esse amigo pessoalmente, o Rodrigo. Mas nós cultivamos a nossa amizade todos os dias, nos falando pelo WhatsApp, conversando, dividindo situações, como no tempo passado, próximo, teve um problema com seu irmão que desapareceu e nós ficamos ali nos comunicando, nós ficamos orando e aprove o Senhor fazer com que seu irmão fosse encontrado por um dos seus tios e agora já está no meio da família novamente, tirando aquele peso, aquela tristeza que pairava sobre aquela casa, muito mais ali com a sua mãe, ele confessou isso, e também com o próprio Rodrigo. Então, ainda que nós estávamos distantes, ainda com tantos anos que nós não vemos, nós cultivamos as alegrias e a tristeza ainda que nós não nos vemos, e somos amigos. Ainda que possam alguns duvidar disso, mas nós temos por nós, entre eu e ele, que somos amigos. Amigos, e louvado seja Deus, também irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como também dentro do nosso dia a dia, da nossa coegonia cristã. Há muitos que são irmãos por conta da fé. Há muitos até que nós consideramos colegas por conta de participar conosco dos trabalhos ali junto. Mas aqueles que nós consideramos também como amigo. Aquele que temos com um sentimento, uma afinidade diferenciada dos demais que também amamos em Cristo Jesus. Mantemos uma comunhão, mas tem aquele que nós temos um estreitamento maior e até mesmo nossas questões, até mesmo nos abrimos e confessamos uma ou outra com isso, com ele. Então que nós possamos e compreender que um bom amigo não é sempre aquele que está na nossa casa, ou participa conosco, anda conosco. Há amizades que só Deus e nós sabemos, né, que realmente foram amizades que foram construídas e que Deus a consolidou e para nós tem sido uma bênção. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Não fomos criados para viver isolados. Aqui fica aquele versículo que sempre lembro, né? Quando necessário, em Provérbios, que diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque o Senhor entendeu no princípio da criação que não era bom que nós vivêssemos só, como fez com Adão e concedeu a ele uma disjuntora, uma que tem um certo que não foi só a mulher de Adão, mas também sua amiga. Não fomos criados para viver isolados. Com os seres humanos, não fomos criados por Deus para ficar isolados. Por isso é natural que você queira estar perto daquelas pessoas com quem se identifica. Então, reconhecer as afinidades, ou seja, aquilo que se tem em comum, é o início para desenvolver a amizade. É importante construir amizades saudáveis. Provérbios 13:20 ensina que quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Assim devemos ter cuidado com quem andamos para vivermos bem. Numa amizade proveitosa, as pessoas aprendem uma das outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Amigos se desenvolvem juntos, um ajuda o outro na caminhada com conselhos, broncas, apoio e amor. Terceiro ponto, caminhando para o final, Jesus deu a vida pelos amigos. Jesus chamou seu discípulo de amigos e disse que essa intimidade é o resultado da obediência aos seus ensinamentos. Essa mesma relação de confiança permanece até os dias atuais. Nós, como discípulos do Senhor, somos convidados a aprofundar o nosso relacionamento com Ele.
Primeiro subponto, Jesus deu a vida pelos seus amigos. Nosso Senhor disse que ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. Jesus deu a vida pelo seu discípulo e também por nós. Na verdade, por toda a humanidade. E ainda mais acrescentou que vocês são meus amigos que fazem o que eu mando. Que privilégio temos de ser chamados de amigos de Cristo. Deus espera que sejamos obedientes e fiéis a essa amizade. Lealdade aos nossos amigos. A falta de lealdade e companheirismo entre os irmãos tem causado muito males para a comunhão da igreja. O apóstolo Paulo orienta aos filipenses que não devemos priorizar as nossas vontades e ambições, mas sim fazer o que é proveitoso para os nossos irmãos, por isso é agradável ao Senhor. Como ali estava vendo aí um interveio, né, entre Evódica e Sintique, né? E Paulo orientava ali, solicitando aos irmãos que ajudasse essas amigas, né, a entrar, né, a chegar a um denominador comum e se alegrar em Deus e unidas como elas eram, permanecer da mesma maneira para que a obra do Senhor tivesse progresso. Porque onde há divisão, caro adolescente, disse o Senhor Jesus, a casa não permanece. Então precisa ter a comunhão. As crises, os desafios, os percalços vão acontecer a partir do momento que tivermos amizade com alguém. Porque a diferença é como o casamento, que não permanece sempre águas brandas. Volte e meia, durante o percurso desta união conjugal, haverá levantes, haverá momentos em que acabamos por ficar sem falar com a nossa esposa conosco. Porém, isso é só questão de tempo para compreendermos que não devemos permanecer desta forma. Assim não é diferente com a amizade. Quantas amizades não deixaram de existir, né? Quantas amizades foram desfeitas, mas também quantas amizades passaram por um momento dessa condição, né, que foram desfeitas, mas com o tempo retornaram. E é essa a vontade de Deus. Compreendamos tudo isso e buscamos da melhor maneira, buscarmos alicerçar e fortalecer as nossas amizades, tanto relacionais, no campo, né, da igreja, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, mas muito mais cultivarmos, né, e alicerçarmos a nossa amizade, né, o princípio deste posicionamento que o coloca e nos concede o tê-lo em sermos amigos do Senhor, em obediência à sua palavra. Façamos isso e, por certo, seremos bem-aventurados em nome do Senhor Jesus. Concluindo, a Bíblia nos ensina a importância de ter colegas e amigos. Por meio do nosso relacionamento, aperfeiçoamos nossa personalidade. Abençoamos a outras pessoas, como também somos abençoados, né? E com isso glorificamos ao nome de Cristo. Foi Jesus que nos deixou o exemplo do amor que devemos ter pelos amigos, dar a vida por eles. Ou seja, não existe dimensão ou limite para demonstrarmos a nossa amizade com aquele que temos ou nos consideram como amigo. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por este momento que até aqui estivemos, Senhor, considerando esse tão importante tema. Que o Senhor nos concede para os amigos que temos e amigos estes que não só estarão conosco no momento difícil da nossa vida, mas também são aqueles que estarão no momento de alegria e que ainda que haja alguma desavença nesse percurso, possamos, ó Pai, Senhor, ter a tua graça para perdoar e para reconciliar e manter esta amizade, Pai. E também valorizarmos a amizade pela qual o Senhor tem nos concedido em sermos seu discípulo e sermos seu amigo, pois o Senhor é o nosso melhor amigo por excelência. Faz isso, Pai, em nossas vidas,
É o que nós pedimos, queremos, por que não? Pedir, ó Pai, por aqueles que estão em desavença, aquelas amizades que foram rompidas, que o Senhor possa, Pai, conceder esta religação, esta amizade venha a voltar a tê-la como o era antes, ó Pai, com sinceridade, comprometimento, voluntariedade, resignação e total entrega. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas e na vida de todos quanto o Senhor nutre uma amizade, independente do sexo, mulher com mulher, homem com homem, ou vice-versa, também mulher com homem, homem com mulher, que sejam sinceras e que permaneçam, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, te damos graça por tudo. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação, ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço.